Começa agora Pessoas de Valor e a gente hoje tem um convidado que já veio aqui no programa em 2018, mas também a pedidos, né? As pessoas acabam pedindo alguns convidados que a gente tem trazido novamente porque são pessoas que vão estar sempre com a gente. A gente está aqui com o Ivan Cheida. Ivan, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Quem está aqui como parceiro da outra vez foi o Alexandre, agora o Roberto, porque a gente vai abordar um pouquinho um outro olhar também, que é essa questão sistêmica, que é muito importante. Eu não consigo imaginar, por exemplo, e até queria já ir direto ao assunto, como que, por exemplo, uma pessoa, e aí já Roberto começa aí no fogo, né? Como que uma pessoa que não conhecia o seu avô, mas o avô teve de repente um quadro, por exemplo, de depressão ou tirou a própria vida, e isso foi escondido na família, e de repente tem um neto com esse mesmo quadro como se estivesse reproduzindo sem eles terem contato físico. Cara, isso é possível? Isso não só é possível, como é visto sempre quando a gente trabalha com as pessoas, nas constelações, em psicoterapia, enfim, a gente tem o acesso a essa informação. O que acontece? As famílias são um sistema. A teoria dos sistemas diz que todos os elementos do sistema estão interligados, são interdependentes. Então, nós temos uma conexão com todos do nosso sistema familiar, quer estejam vivos ou não. Ah, você está falando de espírito ali? Não. Estou falando realmente da conexão entre as pessoas do sistema. Nós herdamos, através dos genes, muita informação, mas já tem trabalhos modernos hoje na biologia, na psicologia, mostrando que nós herdamos a história dos antepassados da família. Então, pessoas que tiveram avós, bisavós, tios, avós, enfim, que participaram, foram prisioneiros de campos de concentração, que foram descendentes de guerras, da guerra civil, tudo mais. Os herdeiros, até às vezes terceira geração, quarta geração, e esse trabalho se reproduz em animais de laboratório também, eles herdam o estresse pós-traumático, medos e coisas que não vivenciaram, mas alguém vivenciou. Esses antepassados, então no caso você falou desse avô, então eu tive, por exemplo, um bisavô que foi um doente psiquiátrico, foi excluído da família, morreu indigente, ou alcoólatra, enfim, a família acabou excluindo essa pessoa por medo, por dor, por vergonha, ou a própria pessoa foi embora. Então o que acontece? Fica um vazio na posição sistêmica dessa pessoa. E os sistemas buscam um reequilíbrio. Então alguém que vai vir depois, algum descendente, um filho, um neto, um bisneto, enfim, ele vai se identificar sistemicamente com aquela pessoa que foi excluída. É como se ele falasse assim, pessoal, família, vocês olham para mim que eu estou representando alguém que precisa ser visto lá no passado. Então, mas aí entra, por isso que eu falei, né, para a gente falar um pouco sobre energia, porque aí também depois quero o Ivan sobre um outro lado dessa mesma energia. Porque, assim, na prática, quando eu herdo determinadas características dos meus pais, eu estou falando de uma herança genética, mas de repente eu herdar as histórias. Uma história, isso vem através de uma energia, assim, porque a gente não diz que é genético, né? É epigenético. A expressão dos genes, fatores, por exemplo, a metilação que os genes passam, a explicação fisiológica para isso, e é uma fisiológica quase energética, porque o gene é uma estrutura totalmente energética. Então você tem modificação nos padrões desses genes, do comportamento. Essa história fica transmitida e gravada na estrutura do gene, mas na sua expressão, que é uma coisa quase energética. Então, como é que a gente herda essas histórias sem ter conhecido? Você fala, poxa, nossa, esse menino, meu filho, ele é igualzinho ao avô, à avó, ele tem o mesmo gosto. Ninguém na família gosta disso, só esse. Né? Que estranho. Enfim, a gente às vezes tem os mesmos medos, os mesmos comportamentos. A família educou direitinho, uma família saudável, razoavelmente saudável, mas aí o jovem começa a ter comportamento, tendência suicida, tantas coisas que vê porque teve alguém lá que se suicidou lá atrás. As histórias são transmitidas, porque se nós pensarmos, cada um de nós é o resultado da vivência de todas essas pessoas. Eu digo assim, nós estamos aqui, nós somos a janela aberta para o mundo do nosso sistema familiar, da nossa família. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. Se você colocar 11 gerações, tem 2.000 e poucas pessoas somente de ascendentes diretos. Se uma dessas pessoas, tivesse escolhido um caminho diferente do que fez, em vez de ter minha tataravó tivesse fugido de casa para casar com aquele homem que ela gostava, em vez de casar com meu tataravô, eu não estava aqui hoje. Então nós temos um imprint de todas essas histórias em nós. Nós transmitimos, trazemos isso mesmo sem saber.
Tá, aí vamos lá, né, que aí eu vou trazer para o Ivan, porque aí assim, a gente está falando de uma energia que vem transgeracional, né, então que está vindo, que às vezes a gente reproduz determinados comportamentos que vêm lá de trás que a gente nem sabe que existiam, mas que a gente está reproduzindo, porque muitas vezes eu, por exemplo, pego lá uma pessoa que não conheceu o próprio pai, porque foi de repente criado por pais adotivos, e aquela pessoa é exatamente igual aos tataravós, tal, então tem toda uma energia envolvendo nisso. E aí tem uma outra energia, Ivan, que aí eu queria trazer também, já que o assunto hoje é energia, sim, que é, de repente, determinadas partes do corpo trazer determinadas memórias, por exemplo, de épocas que aquela pessoa em tese nem viveu. Então, na realidade, o que o Dani está falando, isso acontece com animais também. Eu tenho um amigo que criava husky siberiano. E o que ele dizia, falou assim, rapaz, você sabe que os meus cachorros, eles batem a pata na água, né? Que era uma característica do husky siberiano lá na Sibéria, para tentar quebrar o gelo. E é um animal que nasceu aqui no ambiente tropical. Ele carrega ainda isso geneticamente, essa informação genética que é para poder ter acesso à água, né? Então, eu vejo o campo morfogenético é como uma egrégora. É uma egrégora. A egrégora é um conjunto de sentimentos, sensações, pensamentos. O teu programa tem uma egrégora. Que são os pensamentos, as intenções suas e das pessoas que trabalham com você e que vêm aqui. Então, a Unisanta tem uma egrégora, né? Você tem, em todos os lugares, eles gravam. A egrégora pode ser muito boa ou pode ser muito ruim, dependendo dos sentimentos, pensamentos e intenções das pessoas que convivem naquele local. Nós somos energia congelada, né? A frequência vibracional da nossa energia é muito baixa, por isso nós temos uma matéria, mas só que nós somos envoltos num campo eletromagnético, a aura, não, os corpos sutis que formam a nossa aura, e a função, dentre as várias funções, a aura tem como, os corpos energéticos têm como função captar a energia do ambiente, que o hindu chama de prana, de fluido vital, o chinês chamava de chi, o japonês chama de ki, o William Reich chamava de energia orgânica, né? Onde nós captamos essa energia através dos corpos sutis, e isso é introduzido no corpo pelos meridianos de acupuntura e pelos chakras. Na medida em que sentimentos e pensamentos negativos, o David Hawkins, ele criou uma tabela de frequências em relação às emoções, então tal emoção tem tal frequência, e ele dizia que frequências abaixo de 200 Hz são muito ruins, alteram o campo vibracional, e a alteração do campo vibracional dificulta a captação de energia, e dessa forma o teu corpo não recebe a nutrição necessária e entra em disfunção e adoece. Os chineses publicaram a primeira enciclopédia, vamos dizer assim, para tratar de disfunção energética há 5.000 anos, né? O Nanking. Então, esse processo já vem há muito tempo, a humanidade já conhece isso há milênios, que as disfunções energéticas provocam as disfunções e as doenças no corpo físico. Então, o importante é entender esse processo e desenvolver mecanismos de se manter equilibrado. Eu brinco muito com os meus alunos, falo assim, a gente precisa entender, nós somos como um rádio. O rádio é uma estrutura material envolto num campo eletromagnético. Que quando você está sintonizado, você consegue captar a estação que você deseja e ouve a música que você quer. Na medida, o nosso corpo é igual. O corpo é igual. Nós somos uma estrutura física com um campo eletromagnético que nos envolve. Quando estamos sintonizados, nós fluímos bem, né? Na medida em que eu tenho uma alteração dessa frequência, e essa alteração de frequência é provocada por sentimentos e pensamentos negativos, aí eu saio fora da minha sintonia, e como no rádio nós vamos ter um chiado. O chiado no corpo é disfunção e doença. E a gente precisa se sintonizar, porque o corpo ele possui todos os programas de regeneração e cura, mas o indivíduo só consegue se curar e se regenerar quando ele entra em sintonia.
Então, meditação, como vocês sempre comentam muito sobre isso, o Debs é uma pessoa que domina isso. Então, a meditação é um mecanismo disso. Está muito relacionado, por exemplo, à respiração também, né? Quer dizer, a técnicas de respiração que levam também, porque a meditação é uma das formas. E quando a gente tem no Calma, que a gente mostra o biofeedback, o equipamento que modula e faz a gente observar a resposta da coerência cardíaca, as pessoas veem aquilo e ficam espantadas, né? Porque pelo pensamento você modifica o padrão de batimento, a variabilidade da frequência cardíaca, e a gente tem aparelhos que medem e mostram isso. Então, um padrão, você está conectado numa emoção positiva, compaixão, amor, ou então não, eu estou na raiva, estou no ódio, modifica totalmente o padrão físico. E por quê? Porque o padrão energético mudou. O que é uma emoção? Uma emoção se expressa através da liberação de neurotransmissores, mas antes disso tem um padrão vibracional, né? Nós temos vários corpos de energia e ela vai se solidificando, como o Ivan falou, né? Da energia sutil até a matéria densa, e como a própria física quântica mostra, você tem a partícula e tem a onda. O que é? Depende do observador, né? Depende do observador. Sim. Não existe uma realidade, né? Então, ora a gente tem uma parte mais energética, você tem a onda, e ora você tem a partícula, que é a matéria. Isso que é tão interessante de olhar como os paradigmas de entendimento sobre isso, e isso interfere diretamente no entendimento sobre saúde, sobre relacionamentos, tudo, a gente consegue através desse olhar captar. Agora eu faço a junção de vocês dois, né? Porque aí vocês vão falar que eu sou louco, claro, mas olha a reflexão que eu queria trazer para os nossos telespectadores, porque aí vem uma curiosidade, né? E aí a gente vê se une os pontos, porque de certa forma, se eu tenho todo esse alinhamento dessa energia, da matéria com a energia o tempo inteiro, e aí tá falando de efetivamente de ter autoconhecimento para poder ter uma melhor saúde, a gente está falando de qualidade de vida, né? A gente está partindo de um princípio que quanto melhor o desenvolvimento humano, quanto mais a gente consegue trabalhar o autoconhecimento e desenvolver a humanidade nessas pessoas, a gente consegue melhorar, por exemplo, a energia que essas pessoas emanam e onde elas vivem. Não só a energia das pessoas, mas a energia do planeta. Na medida que as pessoas adquirem consciência do seu estado, entender que ela não é só um corpo, né? Mas existe um outro princípio inteligente, um princípio que nós não somos indivíduos, nós só fazemos parte de um todo, né? Na medida que o espírito evolui, ele vê que ele não é um indivíduo. Eu brinco muito com os alunos e falo assim: você já viu uma foto que tem uma gota caindo dentro da água, né? A gota, ela só tem consciência que ela é indivíduo naquele momento. Porque quando ela cai no lago, no mar, ela perde completamente. Ela continua sendo uma gota. Continua sendo uma gota. Continua sendo. Só que só aí ela vai se perceber que ela não é um indivíduo, mas ela faz parte de um todo. Né? É a teoria dos sistemas falando. Justamente. E o que a gente precisa entender é que quando eu faço bem para alguém, eu faço para mim. E quando eu faço mal a alguém, eu faço para mim. Porque nós fazemos parte do mesmo fluxo energético. Eu acredito muito nisso. E acredito principalmente quando eu converso com os meus alunos, né? A gente, além de todo o ensinamento técnico, né, nós temos várias discussões filosóficas. O Ivan é diretor da fisioterapia da Unisanta, professor lá também, na graduação, na pós-graduação, mas todo mundo que já teve aula com ele fala assim: o Ivan é um grande filósofo. Bondade deles. Mas a gente precisa discutir muito mais do que o ultrassom no ombro, né? Porque a dor em qualquer parte do corpo, ele é muito mais do que aquele mecanismo, um mecanismo de trauma, né? Existe por trás daquele ser humano um universo de situações que o levaram a sentir aquela dor ou aquelas dores ou aquele sofrimento que ele tem. A gente entra na função das doenças sem também. Dúvida. Todas as doenças têm uma função clara, que é impedir que a gente vá... Toda doença, quer dizer, a doença não faz o mal, ela é uma auxiliar para nós. Ela impede que a gente caminhe para dois polos muito difíceis, que é a morte ou a loucura, né? Então, se você tem uma vida doentia, esse
esse é o problema. A doença vem para falar, para com a sua vida doentia e muda o seu rumo. Então, ela é um auxiliar. E quando a gente consegue entender a função, e quando a gente consegue ter as funções em ordem, sempre que você tem um diagnóstico do que é saudável, que nós sabemos quais são as funções em ordem, aí a gente fala de funções orgânicas, mas a gente fala também a minha função na minha família, quem eu sou, onde eu estou, a função filho, função pai. Quando você tem diagnóstico e atuação saudável nas funções, a gente entende o que não é saudável, o que é disfuncional. E quando você tem o disfuncional, milhares de maneiras de ser disfuncional, e só tem uma maneira de ser saudável, que é seguir as leis sistêmicas. O Bert Hellinger chamou das ordens do amor, né? As funções saudáveis da natureza. Quando a gente segue esse caminho, os sistemas vão ficando mais em ordem. E é o que tanta gente tem buscado hoje. A gente fala, vamos fazer uma live, falar sobre relacionamentos. Não, pelo amor de Deus, eu preciso saber. Porque as pessoas estão buscando esse caminho. Perfeito. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já com pessoas de valor aqui na Santa Cecília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Eu conheci o Marca através da rede social. Alguns amigos compartilharam e indicaram e tal. Quando eu vi a hashtag desenvolvimento humano, me chamou muita atenção, já que eu tenho muito interesse, né, em buscar o meu desenvolvimento, em extrair o melhor de mim. E participei desse treinamento fantástico, né, uma experiência profunda e bem especial. Recomendo muito, é muito individual, é um momento único. E é onde você tem a oportunidade de enfrentar, né, seus monstros e despir, né, de todas as máscaras que a sociedade coloca para você, seus familiares, seus amigos, até você mesmo, né, para fugir da realidade. E é intenso demais, mas acho que é um processo essencial na caminhada de todo ser humano. Estamos de volta aqui com pessoas de valor na Santa Cecília TV e hoje a gente está com o Ivan Cheide e Roberto Debski aqui degladiando, né, falando um assunto maravilhoso. Para mim, eu particularmente sou muito fã quando a gente fala da questão da energia, porque muitas vezes as pessoas falam assim, você tem uma energia tão boa, então, poxa, aquela pessoa tem uma energia tão negativa. E eu queria
tratar dessa questão agora no início do bloco, que é a empatia. Às vezes, por exemplo, eu nunca te vi, aí eu olho para você e falo, nossa, parece que é meu irmão, assim, uma afinidade muito grande, o Roberto a mesma coisa, e tem gente que olha e fala, não vou querer fazer nada com aquela pessoa porque a gente já tem um certo conflito. E isso tem muito a ver também com o que a gente vê por aí em relação à energia. A gente pode imaginar, por exemplo, a partir disso, que o nosso cérebro, por estar vibrando num determinado campo, ele vai se afinar mais com algumas pessoas do que com outras? Isso confere, senhores? Eu vejo isso como frequência. Você está num nível de frequência vibracional, o indivíduo está em outro, e às vezes não bate. Mas muitas vezes, o primeiro contato você não bate, mas na medida em que você vai convivendo com essa pessoa, vai alinhando. Você vai sintonizando a tua frequência com a dela. Tá. E aí até aquele indivíduo, pô, esse cara nunca, né? Nunca vou ter uma boa relação com essa pessoa, tal. Mas com o passar do tempo você consegue nivelar, muitas vezes até por um mecanismo de sobrevivência e convivência. A convivência vai fazendo com que você, para poder harmonizar, eu acredito que os seres humanos são extremamente adaptáveis a tudo, né? Uhum. Então, para harmonizar a relação, o ambiente, você sintoniza. Você sabe que, tia, às vezes a gente olha para uma pessoa e antipatiza com ela, a psicologia explica que tem uma coisa. Muitas vezes o que eu percebo do outro é algo que eu não percebo em mim. Então, isso que me... Nossa, eu não gostei disso nessa pessoa. Quando eu vou olhar, eu tenho algo parecido. Fora a questão da vibração, né? Então, a gente vai convivendo e passa a olhar e entender, ver que o outro vai além disso. Entrado nesse aspecto, porque era justamente onde eu queria seguir assim, né? Tá, então a gente está falando de empatia. Mas aí, quando eu falo de empatia, por exemplo, olha, eu encontrei o Roberto e foi uma afinidade, ou então o Ivan e a gente foi alinhando, afinando e tal, que nem vocês falaram, tá? Mas de repente, por exemplo, eu tenho um bisneto que tem uma empatia muito grande com o tataravô que ele nem conheceu, porque se a gente estiver falando sobre essa questão de trazer, né, as gerações, como que a gente pode imaginar uma empatia de pessoas que, por exemplo, não conviveram na mesma geração? Existe uma explicação para essa energia? Existe uma herança, né, que nós muitas vezes herdamos esses traços que esse antepassado teve. Fala, nossa, tem uns gestos, né, às vezes eu tenho gostos parecidos, ou tem medo igual ao que tinha lá aquela pessoa, tem uma história de vida semelhante. Então essas são as heranças que a gente traz do sistema, porque nós estamos todos interconectados. Então é onde eu quero então pontuar uma pergunta, né? A gente então pode dizer que a gente também herda as energias, né? Porque essas energias que eu estou falando dessa questão das ondas e de empatias e tal, a gente também pode herdar então as energias dessas pessoas, porque quando a gente fala, por exemplo, de epigenético, a gente está falando, por exemplo, de uma herança genética, mas que não está relacionada à matéria propriamente dita, a gente está falando só de celular. O gene, ele tem uma... O gene, a gente pode olhar ele como uma estrutura material, uma estrutura energética, porque ele vibra também, não é? E quando você tem expressão do gene, é mais sutil do que a estrutura do gene, porque é a manifestação viva desse gene, né? Então a gente herda através das mudanças epigenéticas. Você passou por um trauma na sua história, esse trauma, ele passou a fazer parte da sua constituição e você vai passar isso adiante. Quer você conte ou não conte essa história, você pode passar para algum ou para... mas por que passou só para aquele? Às vezes por uma afinidade, né? Então você teve essa transmissão para aquela pessoa. E a gente vê que na história das famílias isso tem um propósito, que é um propósito de harmonizar o sistema. Né? Então o universo inteiro é quântico, né? Você tem a explicação da matéria, da energia, da transmissão. Então quando você olha para uma família, é uma estrutura que você olha ela em vários graus. Você pode olhar ela como um sistema físico, aí só conta quem está vivo, ou tem alguma coisa na herança genética. Mas você pode olhar isso como uma transmissão energética, como uma transmissão vibracional, espiritual. Todos estão interligados, inclusive quem já morreu. Eles estão presentes. E quando você faz um movimento, você olha, nossa, a história dessa pessoa não foi bem resolvida, teve uma exclusão. E você olha e fala, olha, você faz parte de uma constelação. Você olha para aquela pessoa e você faz parte do sistema, para um representante que está representando aquela história difícil, né? E a pessoa se aquieta, assim, e você vê que problemas que existiam na família passam a ficar mais suavizados. Fala, mas como é que aconteceu isso? Teve um equilíbrio
energético, vibracional, sistêmico, chama do que quiser. No fundo, são maneiras diferentes de falar sobre o mesmo fenômeno, porque é observável. Perfeito. Ivan, eu já vi, por exemplo, em treinamentos, em experiências, e você então nem se fala a experiência toda que você tem de consultório mesmo atendendo, de repente a gente tocar numa pessoa e essa pessoa, por exemplo, por conta de desobstruir a energia de uma determinada área que, por exemplo, estava doendo, vir toda uma memória, né? E isso é uma energia que está parada ali? Como que a gente poderia definir? A frequência cerebral ela se altera com o desenvolvimento. Você nasce com a frequência e ela vai se alterando com o tempo. Quando a gente trabalha com osteopatia craniana, por exemplo, nós trabalhamos, a osteopatia craniana interfere muito no estímulo do nervo vago. O nervo vago é o nervo que controla 70% das ações parasimpáticas, que é o que induz o relaxamento, a tranquilidade, a paz, né, o que te dá a condição de poder relaxar e se regenerar. A gente só se regenera quando está em parasimpático. E quando você está estressado, você está em simpático, você está num sistema de luta e fuga, está no alerta, não dorme bem, tem má digestão, vive tenso, tem cãibra, tem dores no corpo todo e tal. Então você tem que induzir esse cara para uma outra situação. Na medida em que você vai colocando esse indivíduo no estado de relaxamento, a frequência cerebral dele vai diminuindo, vai alterando. Se ele teve um conflito em determinado momento da vida dele, aquele conflito fica registrado naquela frequência. Tá. Quando a frequência dele vai baixando e nivela com a frequência do conflito, você pode ter a liberação. Aí você pode ter o que a psicologia chama de catarse. Na osteopatia nós chamamos de liberação somata emocional. Tá. Então a pessoa pode ter tremores, chorar, ter uma liberação ali. Pode fazer inclusive regressão de memória. Não é? E, por exemplo, em termos físicos, por exemplo, no momento que acontece aquilo, você pode até liberar uma dor que tinha ali. Não, na realidade libera. Né? Eu tenho vários exemplos da pessoa chegar... Você está com uma dor que não é física propriamente dito, né? Está refletindo no físico, né? Sabe, na medicina chinesa é um bloqueio. Bloqueio do fluxo de Qi, energia e de sangue. Se você tem um bloqueio, você tem dor, você tem doença, você tem um emaranhamento no sistema familiar. Todos os bloqueios que não tem um livre fluxo da energia, da informação, são bloqueios. A hora que você desbloqueia... É interessante que várias vezes, dando aula, né? Eu pego um estagiário e coloco lá para fazer... Tem alguém com dor? Para a gente fazer uma demonstração? Tem, professor, vou fazer uma demonstração aqui então. Você faz a demonstração, o cara entra uma liberação, né? Mas várias vezes isso acontece. E depois que termina, às vezes você tem que fazer uma indução hipnótica, tirar o cara daquela tensão, porque ele não sai, né? Ou senão vai levar muito tempo, tem os estagiários lá esperando, né? Vai ficar uma hora e meia. Então você induz o indivíduo a sair daquele processo. E quando sai, pergunta, e a dor que você tinha, por exemplo? Foi embora. Pô, eu não sinto uma dor de ATM, uma dor cervical, uma dor lombar. Não, a dor sumiu. E aí eu falo para os alunos, olha, laser, ultrassom, estimulação elétrica, não ia resolver esse negócio, né? É o que a gente precisa entender. Trabalhar na causa, na verdade. Você tem que trabalhar na causa, e a causa, na grande maioria das vezes, não é física. O Geek Hammer, que fala sobre a nova medicina germânica, sobre as 5 leis biológicas, ele fala que todo conflito emocional ele gera um programa biológico de sobrevivência. E esse programa biológico de sobrevivência, se o conflito ele é muito intenso, ou ele é muito longo, o indivíduo leva muito tempo dentro daquele processo de conflito, ele pode gerar uma proliferação de tecido no sentido de ampliar as condições de funcionamento do órgão e poder dar mais suporte para o indivíduo. Mas com o passar do tempo esse negócio pode não dar certo. E essa proliferação de tecido gerar uma disfunção no órgão. Câncer nasce assim. É uma doença que é gerada por um trauma. E o Grodeck já falava isso, né? O Grodeck, antes da Germânica, já falou que toda doença, todo trauma, vem de um trauma infantil não resolvido. É a mesma coisa. Pode ser infantil, ou às vezes até mais tardio, né? Ou pode ser até de uma outra vida. O processo, o conflito, ele pode se manter. Gente,
Esse é um assunto para um outro programa, porque senão os nossos telespectadores piram, né? Que é, claro, a proposta quando a gente fala de desenvolvimento humano. Queria agradecer a sua presença, Ivan. Roberto, que programa, hein? A gente está chegando no nível... Eu sempre brinco e falo assim, a gente dá aula na graduação, mas aí chega uma hora que a gente está dando aula na pós-graduação, né? Hoje foi um caso assim, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente já está com o horário espremido, mas certamente a gente ainda vai tocar nesse assunto em outras oportunidades. O programa fica por aqui. Você curta a programação da Santa Cília TV e, se você quiser, assista esse e os outros programas lá no nosso site. Forte abraço.